Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-la de minhas mãos. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. irmãos e irmãs, gostaria primeiramente de aproveitar esse momento novo, vamos dizer assim, desse domingo e desse tempo onde agora a nossa igreja não está mais órfã, né? Ficamos órfãos alguns dias do nosso pai espiritual, Papa, e agora o Senhor nos deu, pela intercessão do povo católico, para que naquele momento os cardeais fossem levados pelo Espírito Santo, né? Deus já tinha no coração dele aquele que ia guardar as chaves da sua igreja, o seu rebanho aqui na terra, em nome do nosso pastor maior Jesus Cristo. E Deus nos deu o Papa Leão XIV. Então eu queria primeiramente só colocar algo que para mim como igreja, com vocês, é muito importante. Nós louvarmos a Deus por esses momentos iniciais, desde a aparição do Papa, a escolha dele, o seu semblante. Eu acredito que para todos nós católicos foi algo muito comentado, a postura desse Papa na hora que ele aparece, desde a sua vestimenta, que ali já diz como é que ele quis entrar nesse momento novo da igreja, com as estolas de Pedro, e um homem que se mostrou assim, um semblante que parecia com o seu olhar, que ele, apesar de ser um cardeal, candidato também, como todos aqueles que estavam lá, não esperava que seria ele o escolhido por Deus. E ele mostrou com aquele olhar um marejado, emocionado, porque o mundo ali estava conhecendo agora aquele que está à frente da nossa igreja, da igreja de Cristo. Ele meio que engoliu, e eu achei isso foi forte, todos nós olharmos isso. Mostrou assim um homem aparentemente humilde, que não esperava aquilo. Foi algo muito forte, foi um dos primeiros sinais. E depois o seu pronunciamento dizendo, nos tempos que nós estamos vivendo, não só as guerras que estão acontecendo, mas as guerras dentro da gente. Olha só, por 2 vezes o Papa Leão diz: a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Que coisa linda. Os primeiros pronunciamentos dele falando da paz, e o mundo está tão necessitado de paz. Depois ele fecha rezando uma Ave Maria, mostrando o filho da Virgem, um homem que como no cenáculo, lá estava a Virgem com os apóstolos, e o Espírito ali conduziu aquele momento para a igreja toda, e ele trazendo o papel da Virgem e dizendo: caminhem comigo, chamando nós igreja para estar rezando por ele, caminhando por ele.
Então ali são, e o nome Leão 14, ele mesmo disse ontem, aquilo que a gente sabia um pouquinho, estudando o significado de cada nome que os papas colocam. Porque eles têm um segmento diante de uma realidade que a igreja está passando, está sofrendo, ok? Então o Papa escolhe porque ele entendeu, junto com os cardeais ali, naquele tempo todo de conhecimento, quais eram as urgências do mundo agora, que a gente está vivendo. E Leão 13, ele foi uma referência para esse Papa colocar o nome Leão 14. Leão 13, ele explicou isso ontem. Ele foi o autor da primeira grande encíclica, Rerum Novarum, a encíclica social. Por que ele escreveu o Papa Leão 13 naquela época, essa encíclica, entre tantas outras coisas que o Papa Leão 13 também fez, ok? É porque o mundo estava numa mudança, onde a virada do século estava acontecendo uma revolução, que nós aprendemos nos nossos livros, a Revolução Industrial, e houve o impacto sobre a população humana, num sentido também negativo, porque as máquinas iriam substituir a mão de obra humana, de uma maneira muito crescente, começou a haver um desemprego, ok? E uma mudança de comportamentos também, de um êxodo do campo para as cidades, e começou ali toda uma dificuldade. Então o Papa na época, Leão 13, ele preparou esse comunicado, essa encíclica, para todo mundo, para conversar sobre, olha, o povo não pode ser deixado de lado. Então ele foi um combatente, como um leão, que defende a sua casa. Lembrando que a palavra leão está na Bíblia lá no livro do Apocalipse, quando se refere Jesus, que é Deus, como o leão que vem da tribo de Judá. O leão, aquele que defende contra aqueles que vão tentar destruir a sua família, o seu lugar. Então, Jesus é o leão. Então, o leão é aquele que vai defender a igreja de Jesus diante das guerras, aí ele comentou ontem, o Papa, hoje nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, das redes sociais, que elas vieram para um bem, mas que elas também estão sendo usadas para substituir também a imagem do ser humano como o primor maior que Deus criou. É como se o homem hoje não precisasse mais, ele está quase que ficando insignificante, segundo a era econômica do mundo de hoje. Está refletindo isso na sociedade. Por isso o ser humano sendo cada vez mais deixado de lado. E a miséria, atenção, não é nem só a pobreza, é a miséria na humanidade vem crescendo. Então ele escolhe esse nome, leão, por ter essas esferas que está por trás, né? Ele vai descortinar, por isso ele pede que a gente ore muito, onde ele põe Maria à frente, onde ele chama todos nós cristãos católicos para caminhar com ele. Isso aqui é muito importante a gente entender. Agora eu só gostaria de colocar aqui como cristão, como vocês, irmãos, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão começar a ouvir já muita coisa falar ao contrário do Papa, tá? Já vão começar a colocar política no meio, progressista, conservador, ou seja lá como for, tendencioso a isso, e isso vai normalmente acontecer dentro do espaço onde a gente vive, viu? Como igreja. Então atenção, é onde eu estou chamando a atenção, porque nós vamos entrar agora no Evangelho de Jesus, e na segunda leitura, para a gente entender isso aí, que nós tenhamos a grandeza no Espírito, para rezarmos pelo Papa, Leão 14, para que ele seja primeiramente, que ele
mostre aqueles primeiros sinais, percorram para que ele seja santo, santo Padre, um santo Papa, que ame Jesus e a igreja de Jesus a tal ponto de fazer o caminho que Cristo no seu Espírito quer para os tempos de hoje. E que nós tenhamos o discernimento de não nos deixar levar até dentro da nossa igreja, às vezes por lideranças religiosas. Às vezes pode acontecer, que vai tentar colocar confusão na nossa cabeça. E muito mais o povo aí de fora, né? As mídias, temos que tomar muito cuidado. Porque hoje é uma tal de linha da direita, da esquerda, como se a igreja fosse um joguete político. E para a gente não confiar em nada. Não, confiamos porque foi a igreja que rezou para que o Espírito trouxesse este homem, o Papa Leão XIV. Porque vão querer falar, mas ele veio lá dos Estados Unidos, e porque ele trabalhou com os pobres, e vai começar a querer fazer já um plano de pensamentos, para que a gente fique desanimado com o Papa. Por favor, irmãos, eu digo para vocês nesta santa missa do bom pastor que é Jesus, que vocês se deixem conduzir pelo Espírito Santo, pela uma vida vigiada na oração, para vocês não caírem numa malha diabólica. Rezemos pelo Papa, pelo Francisco, né? Pela alma dele, e pelo Papa Leão XIV, que foi escolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente deve rezar por ele, como cristãos, para que ele nos conduza à espiritualidade que nós necessitamos hoje. E ele, na sua primeira homilia, que ele fez para os cardeais, atenção, é uma homilia muito, muito reveladora, sobre os princípios que Deus colocou através do coração desse homem, e que ela faz ponte com as leituras de hoje também. Uma das questões que o Papa Leão começou a colocar naquela homilia para os cardeais, e que é para nós, igreja de Jesus Cristo. Primeiro ele acentuou alguns pontos importantíssimos, onde ele colocou, resumidamente eu quero colocar para vocês. Ele disse: cuidado, porque quando Jesus nos chama e nos batiza, e aqui a gente está vendo Paulo batizando tantas pessoas, que levou um ciúmes violento aos judeus da época, que expulsaram ele até do local onde eles estavam evangelizando, ele e Barnabé. As estatísticas hoje pelo Vaticano mostram que continentes como a África, como a Ásia, olha que beleza a gente ouvir isso, mas atenção, uma beleza entre aspas, como o catolicismo vem crescendo. E aqui faz uma profecia, quero lembrar vocês, meus irmãos, que a igreja que é tão combatida, essa barca combatida, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nesse mundo, ela nunca vai ser eliminada como profetização da própria boca de Deus. A igreja nunca vai passar, e uma das provas estão aí. Olha lá o continente asiático e africano, como vem crescendo o número de batizados, até mais do que muitos que começaram a passar para o lado islâmico. Olha que coisa. Mas olha entre aspas aqui, porque aqui vai entrar um ponto fundamental que o Papa disse antes de ontem para os cardeais, e que serve para nós aqui, que é para nós. Porque é o seguinte: ser batizado em número católico é bom, mas não tem significado ainda no espírito. Eu vou explicar isso melhor, vamos lá, para não confundir a cabeça de vocês. Claro que uma pessoa, uma criatura ser batizada no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, seja a cultura que ela tenha, ela passou a ter a vida de Cristo Jesus nela. Então ela já tem a marca, como diz Paulo na carta lá aos Romanos, a marca da vitória, da força de Deus na vida dele.
na alma daquela pessoa, todos nós que fomos batizados. Mas o Papa disse que hoje nós estamos vivendo, mesmo nós estamos passando por uma crise espiritual. Nós cristãos, irmãos, que crise é essa? Recebemos o batismo, a vida do nosso pastor maior, e não é qualquer coisa não, mas ainda caminhamos como ateus, que na hora que vem os momentos fortes da nossa vida, nós fugimos. E aqui eu quero fazer um alencar para vocês. Caim, quando foge da presença de Deus, ele vivia escondido. O que significa fugir da presença de Deus? É quando nós, batizados, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, quando nos vem, e aqui entra na segunda leitura de hoje. Quem são essa multidão que está no céu vestida de branco com uma palma na mão? E aí é dito para João, estes são aqueles que quando estavam, como nós estamos aqui, neste mundo, nesta época da vida, eles alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que significa isso, amados irmãos? Que estes que estão lá no céu com Cristo, as almas deles benditas, eles chegaram lá, porque como católicos batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eles passaram pela grande tribulação da convivência com alguém que você não gosta, dentro da sua própria família, muitas vezes com casamento rachado, com dificuldades com filho, com filha, com neto, com irmão, com pai, com mãe, com gente com quem a gente convive dentro da própria comunidade de vida religiosa, dentro da igreja, e que você sabe que aquela pessoa não gosta de você, você também não gosta dela. Então essas são as tribulações, mas tribulações estas, que elas vêm para todos nós de alguma maneira, ou por um luto, ou por uma enfermidade, ou por uma perseguição longa, de alguma coisa difícil que a gente está passando, e a gente não foge. O que é não fugir? Atenção, irmãos, a gente não foge nessa hora, significa, eu não permito que a minha carne, aquilo que pulsa dentro de mim, porque agora eu tenho o Espírito de Cristo, eu não quero permitir mais que a minha vontade humana, os meus sentimentos humanos prevaleçam na hora desta tribulação que me vem. Senão eu vou, o que é fugir? Senão eu vou agir por mim e não pelo Espírito Santo de Cristo. Jesus, o pastor maior. Então, por exemplo, vamos falar na prática da vida. Aqui na paróquia Nossa Senhora da Lapa, vamos dar um exemplo. Um colega que trabalha com a gente voluntariamente aqui. Pode acontecer. Eu não gosto dela, ela não gosta de mim. Logo de cara eu fui percebendo isso. Aí o que acontece? Nos vem um sentimento nosso, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, que você recebeu no teu batismo. Ele está em nós, veja, não foi tirada a vontade da carne, quando nós fomos batizados. Não foi não, viu? E não desaparece como mágica. Mantém em você o teu livre desejo de seguir a tua vontade pessoal humana, ou você que já é batizado, você se deixa conduzir pelos sentimentos de Cristo, que é o Espírito Santo. Aqui tem uma divisão muito séria. Então, se você está com um colega, ele não gosta de você, você não gosta dele, o que vem primeiro em você? Obviamente vem o impulso da tua carne. Aí o que a gente faz? O que é fugir da presença de Deus? É quando eu começo a ter razões para chamar um colega, o outro, para junto comigo entender por que aquela pessoa ali está atrapalhando a gente aqui dentro da igreja. E a gente começa a fazer chacota daquela pessoa. E ainda tenta levar o sacerdote a pensar como ele está vivendo um perigo de estar perto de uma pessoa
que todo mundo está vendo que não é boa. Então veja só, eu estou colocando uma prática de exemplo, mas você tem que pensar em você, na sua vida, na sua Galileia de vida. Então nessa hora, o que é Caim fugindo da presença de Deus? Deus é o Espírito Santo. Então, quando eu deixo a minha carne com raiva, querer dar sermão para o outro, mesmo que eu estou vendo que o irmão está errado, a irmã está errada, eu não posso mais deixar, não deveria deixar a minha carne conduzir, mesmo que eu tenha várias razões de falar que aquela pessoa não é legal. Está errado. Isso aí é como o que Caim fez, é fugir da graça do Espírito de Deus. Por isso que Deus vai até Caim e fala: você está fugindo? Por que você está agindo pela carne? Você que está em luto, ou luto de um namoro, ou luto de um animalzinho que morre, ou luto de uma pessoa que você ama. Por que você está caindo em depressão? Porque você está usando as tuas próprias forças de carne. Você foge de Deus nessa hora, quando eu me deixo envolver por pensamentos meus de tristeza, de angústia, de mágoa, e vou alimentando aquela mágoa que eu estou trazendo dentro de mim. O que eu estou fazendo? Eu estou fugindo do Espírito, eu estou colocando eu na frente. Eu estou na frente. E em tudo na nossa vida, até na parte afetiva nossa, viu? Nossos afetos, a gente se encanta por circunstâncias, pessoas ou coisas. A gente fala: eu me identifiquei tanto. Ótimo que você se identificou, porque isso aí primeiro vem da gente. Por isso que tem tanta coisa errada hoje na questão moral dentro do catolicismo. Na gente. Por quê? Porque a gente primeiro sente na carne flutuar numa vontade. Só que eu posso estar vivendo como Caim, me escondendo da graça do Espírito Santo, que deveria me dizer: convém eu entrar nessa barca? Convém eu entrar nessa relação com essa pessoa? Convém eu estar... Entendeu, meus irmãos? Então veja, o Papa ontem, foi ontem, antes de ontem, quando ele falou com os cardeais, ele estava dizendo: existem muitos católicos assim, que vivem pela carne e vivem como ateus. Ele falou a palavra ateu, e eu falo tanto essa palavra aqui também. Você vê como o Espírito Santo está, nós estamos em harmonia, graças a Deus, graças a Deus. Quer dizer que você pode ser católico, porque você tem a vida de Cristo, mas viver como um ateu, ele falou. E ele, como um bom filho agostiniano, o Papa Leão, Santo Agostinho, ele como doutor da igreja, uma das grandes colaborações de Agostinho, para nós irmãos católicos, é não só ser católicos por batismo, mas ser seguidor. Seguidor significa aquele que não foge do Espírito Santo. Não foge. Ô Caim, onde estás? Que está fugido. Ou seja, que está andando e sempre colocando você na frente, colocando os teus sentimentos na frente. Onde está? Porque você nasceu no Espírito. Cadê você? Eu te fiz novo. Onde você está? Porque toda vez que eu resolvo do meu jeito, Juliano, eu estou fugindo da graça que eu recebi no meu próprio batismo. Vocês estão entendendo, irmãos, o que o Papa disse nas entrelinhas para os cardeais? Ele diz: então, irmãos, vamos caminhar por aí para levar nossos católicos a uma maturidade no Espírito. Olha que coisa bela, que bela palavra que saiu da boca daquele Papa, do nosso Papa. Isso serve para mim. Quantas vezes eu, Padre Marcos, já me coloquei como um padre ateu, e ele falou: podemos ter bispos e padres ateus.
Não no sentido que não sabe quem é Deus, sabe. Fala o nome de Jesus aqui, lá, acolá. Mas na hora do vamos ver da vida, foge do espírito e você coloca a tua carne. Eu tenho motivos de não falar com essa minha irmã. Ah, você tem motivos de falar com essa tua irmã? Por que você foge? Olha Jesus falando. Veja, é o que ele falou para Caim. Cadê o revestimento do espírito que eu te dei? Você, quando tem motivos de ficar com raiva da tua irmã, é porque você optou para ser você do teu jeito. Isso é um ateu. O que é um ateu? É uma pessoa que pode ser boa, pode casar, pode ter filhos, faz o bem. Mas qual é a diferença de você falar, eu sou batizado, mas eu também quero fazer o bem do meu jeito? Eles fazem do jeito deles. Não tem diferença. Então pode ter bispos, pode ter alguns bispos assim, alguns padres, religiosos e leigos assim. Então veja, o que o Papa está falando? Chega de viver. Agora eu vou falar uma palavra que o nosso cardeal tinha dito, e que muita gente está falando agora também, mas não só por ele, mas por o que a gente ouviu. Nós não somos fotocópia da graça de Deus, nós somos a origem do Espírito, só que nós queremos viver como fotocópia. Homens no Espírito, homens no fogo, mulheres no fogo, padres, bispos, religiosos, religiosas, leigos, casais, jovens, no Espírito Santo. Estes são os que ouvem a minha voz. Olha aqui a palavra de hoje, ó. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Veja, o que é escutar a voz? Não é escutar como vocês estão escutando essa homilia necessariamente apenas. Escutar é aquele que faz. O Espírito é que vai me conduzir agora. Agora. Eu sempre falei para vocês que eu nunca tinha entendido na minha época de mocidade minha, aquela bendita luta de Jacó com Deus lá no Antigo Testamento. Eu falei, mas o que é esse negócio de ele lutar a noite toda e sair com a coxa mancando porque ele foi atingido na coxa, e ainda diz que ele venceu Deus? Mas que coisa é essa? Como é que esse homem pode vencer Deus numa luta? Eu tinha entendido isso. Aí, devagarinho, é assim que o Espírito Santo vai também agindo, viu? Em cada um às vezes mais rápido, para o outro mais lento. Devagarinho o Senhor começou a dar o discernimento sobre, para a minha vida, é a nossa luta diária, dessa coisa minha, humana, do meu gosto, do meu jeito, no meu tempo, como que eu queria, em relação à vontade do Espírito Santo. É uma luta que só se acaba quando a gente sair desse mundo aqui. A palavra noite toda, é enquanto eu viver, existe uma luta dentro de mim, que é o quê? É exatamente eu tirar o meu lado humano, carnal, para deixar o Espírito me conduzir. Gente, isso é uma luta diária, que requer oração, muitas vezes jejum, que requer adorar o Senhor, que requer oração com a Virgem Maria, que requer vigiar. Vigiar é diferente de orar. Vigiar é você cuidar, porque você tem que perceber as tuas fraquezas de carne. Por exemplo, tem homem que não pode ver mulher, qualquer mulher, ele fica doido. Mas doido não no sentido bonito da coisa, doido na impureza afetiva sexual. E tem mulher também. Bom, o que ela conhece? Ela sabe, então ela já está se assistindo. Pega isso daí, e agora é começar uma luta. Qual é a luta? Espera aí, eu vou continuar fugindo que nem Caim, da graça de Deus, porque toda vez que me vem, eu vejo, meus olhos humanos da carne vê, eu fico encalorado, cheio de mim. E se eu não deixar o Espírito conduzir a minha parte afetiva, eu estou fugindo de Deus que nem Caim. Então, muitos de nós temos que nos conhecer para saber, é a área afetiva sexual sua? É a tua área financeira? Você que só pensa em dinheiro,
e vive sempre mendigando por aí, se colocando no meio de agiotas até, com dívidas estrondosas, tem que pagar um monte de coisa, e o dinheiro não rende, você ganha, e aquilo desaparece em questão de horas. Por quê? Porque é a tua fraqueza, porque você percebeu que você foge como Caim, na hora que era para você trabalhar essa sua área, de administrar suas finanças materiais, você cede a tua carne, e você não deixa o Espírito, que é Cristo, que é Deus, conduzir você na tua parte administrativa financeira. Por isso que a vida da gente às vezes está um porre. Então, o Papa estava desenhando isso como um ditado, para a gente começar a trabalhar isso com o povo católico. Povo católico. Não é o batismo, não é porque a Ásia está aumentando o número de batizados, ou na África, glória a Deus, mas que esse número continue se convertendo à voz do pastor. Porque muita gente está vivendo como ateu, recebeu o batismo, eu estou salvo, está nada, tem o batismo, mas você não está salvo ainda. Pelo batismo o Espírito te deu todas as ferramentas, para que você não usando mais a tua carne, você está salvo. Então, quando é que eu sou salvo por Jesus? Quando nessa luta de Jacó, a vida toda, eu vou cedendo à vontade de Deus, na minha área afetiva, na minha área financeira, na minha área familiar, na minha área de convivência no trabalho, aqui na igreja, etc. Aí o que acontece? O Espírito começa a viver em mim, como esse santo homem disse: já não sou eu, mas quem vive. Não é você não, Paulo? Não. E quem é? É o Espírito do meu Senhor Jesus, é Cristos, é o ungido. E outra coisa, irmãos, a palavra hoje é o domingo do bom pastor. A tradução de bom, do grego, latim, é kalos. Kalos. O que significa a tradução exata de bom? Santo, perfeito. E nós temos uma coisa assim: eu já sou um dizimista, eu vou todo domingo na missa, eu estou batizando meus filhos, minhas netas, meus netos, não é? Eu faço um trabalho filantrópico aqui, lá, ajudo na igreja, canto, sou ministro, etc e tal. Tá bom, tá não. Kalos, ou santos ou nada. Significa isso: não negocie com Deus. Ou você não foge, ou você foge. Quando você quer ser bom no sentido humano nosso, bom, você está sendo um Caim também. Porque bom, já falei que ateu tem muito ateu bom. Não admita ser bom. Santo é lutar todos os dias. Gente, vocês já não tiveram aquele sentimento que você olha, você nunca teve relação assim, experiência de conhecer a pessoa de perto. Você olhou para a pessoa e falou: eu não gosto. Mas que coisa horrorosa é essa? De onde vem isso? Se você falar para mim que isso é o Espírito Santo que está te dando discernimento para você tomar cuidado com aquele irmão, eu falo: você é ateu. Por que você sente às vezes essa coisa de olhar para alguém que você não gosta? E você vai na missa todo domingo, você batizou teus filhos, você chora pela tua mãe, que saudade dela, você é uma pessoa boa. Por quê?
você ainda vive pela carne. Se eu olhar para a fisionomia desse homem, e a fisionomia dele não me agradou, fica aí, deixa eu aqui. Isso é carne. Leia lá Romanos capítulo 11, 9, começa com 8, 9, 10, 11. Leia todos eles. Você vai ver o que Paulo dá uma aula sobre viver no Espírito e viver na carne. Dá aula teológica, pura, fácil de entender. Quando sou eu, carne, é o que você sente: repúdio, raiva, mágoa, tristeza. Não fui com a tua cara, não gosto de você, não fala comigo. Quero contar para todo mundo que você é perigosa, você é maldosa, tá? Você é do lado de lá, você é da pá virada, você vem vestidinha de católica aqui, mas você mexe com isso, com aquilo, você é bruxa. Ó, toma cuidado com aquela mulher, aquela é bruxa. O que está acontecendo aí? Se você falar com o Espírito Santo, eu volto a falar para você: você é ateu, você está mexendo com a tua carne ainda. O Espírito não é assim. O Espírito, olha lá, leia lá em Coríntios. O que é o amor? O que é o Espírito de Cristo? É amor, mansidão, tudo espera, tudo perdoa, tudo vê na alegria do Espírito. Ô irmãos, como a gente está longe disso. Por isso que é uma luta. Ser católico não é ser bom, ser católico é buscar ser santo. Ao entrar na fila de uma comunhão, para a gente comungar o santo corpo de Jesus, nós, antes de entrar, a gente entra com pecados nosso de cada dia grave, e a gente entra achando que a gente ainda está bom. Tem gente que entra aqui com pecado grave. Pelo amor de Deus, irmãos. Claro que cada palavra, cada homilia vai acendendo na gente uma consciência de falar: padre, mas é que eu nunca tinha enxergado por esse lado. Tudo bem, às vezes falta um pastor para explicar melhor as palavras da sagrada palavra que é Deus para a gente. Mas o Senhor nos chamou para ser bom. É um erro teológico. Quer ver um outro erro teológico? Fala assim: ô meu irmão, você é santo e pecador depois que você foi batizado. Não, eu sou santo. Santo, só santo. Só santo. No dia que você foi batizada, ô infância, no dia que você recebeu o santo do santo dentro de você, você é santa. Agora, por que pecadora? Porque você cede à tua carne. Lembra do livre-arbítrio? Porque você cede à tua carne, os teus ciúmes, a tua irritação, os teus pensamentos, etc, etc. Você também acaba vivendo um pecado. Mas você é santa, antologicamente santa, antologicamente santo. Veja, olha como é que a gente está vivendo como católicos. Tá bom assim, não tá? Eu já vou todo domingo na missa, não está melhorando? Está melhorando, mas ainda não é santo. E quando é que nós vamos parar? Até o dia que você morrer. É uma luta que não para. Não vai parar. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, kalós, o santo. Então, bom é uma interpretação que a gente tem que fazer um discernimento dela. Jesus falou para aquele homem: bom, o menino falou para Jesus: bom mestre. Ele usou o termo teológico correto, kalós. Tu és o Senhor, tu és o Santo. Explica para mim o que eu devo fazer para chegar à vida contigo. A vida eterna é a vida de Cristo vivendo em mim. É o Espírito Santo que está me conduzindo. Se a vida eterna é essa, começa aqui já na terra. E ela se plenificará com Jesus no céu. Então, o que é a vida eterna? O padre levanta lá a Eucaristia e fala: como é que é? Irmãos e irmãs, provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. A gente responde, o padre fala assim: quem come minha carne e bebe meu sangue tem
Quando? Agora. Por quê? É o Espírito Santo dele que você está recebendo. Você tem a vida do eterno em você. Agora você precisa treinar o seu esvaziamento. E aí é a luta de Jacó. Senhor, eu estou recebendo a tua santidade maior. Como é que eu posso continuar julgando os outros assim? Como é que eu posso continuar dentro da tua própria igreja consagrada, colocando inimizade, fazendo conchego? Eu ganho meus colegas, convido você para ir no meu casarão ali, ó. Eu sou muito bem sucedida de vida. Vai lá comer um churrasco comigo. E ali eu te dou presente, eu te dou aquilo, eu te dou aquilo, eu te dou aquilo. Falo bem do padre que você também gosta, mas eu quero te chamar a atenção para tomar cuidado com aquele ou aquela que está do lado do padre. E você vai alimentando a pessoa, vai dando presente, vai trazendo, vai convidando para o casarão dela. Aí você, se você não tiver o discernimento do Espírito, você vai pela carne, daqui a pouco você também está contra aquela pessoa também. Porque você nem olhava direito para ela com esse olhar, mas agora você está olhando por quê? Porque a outra, porque aquela lá tem dinheiro, ou porque aquela lá trabalha perto do padre, ou aquela não sei o quê. Você vai começar a ouvir aquelas conversas tortas da carne, e você continua fugindo da graça de Deus. Isso vale para o teu condomínio, para as pessoas que na sua família, que você não gosta, etc, etc. Para o colega lá no seminário, para a irmãzinha, outra, para madre, sei lá o quê. Então veja, Caim está se escondendo de mim por quê? Porque estou com vergonha. Vergonha do quê? Você não está vivendo na graça do Espírito, não é batizado. Por isso que você vive assim, murmurando. Pessoa que murmura demais, por exemplo, está sempre reclamando de alguma coisa. Ou está falando, eu estou irritado, hoje eu estou irritado. Está irritado, sabe por quê? Você está cheio de você. No dia que você começar a treinar, é treino, para você deixar o Espírito te conduzir, você vai começar a perceber que você vai diminuir as tuas irritações, meu irmão, minha irmã. Vocês estão entendendo o que significa esse domingo? Vocês estão entendendo o que está significando o Papa Leão, esse nome mesmo. Por isso que a gente tem que ter o discernimento no Espírito. Cuidado com as conversas furadas de pessoas no teu meio para confundir você. E se você usa a tua carne, você será confundido certamente. Daqui a pouco você está metendo o pau também no Leão 14. Eu tenho provas, eu vi, mostraram, eu não sei o quê. Olha com quem ele sentou, olha quem ele abençoou, olha que não sei o quê. Ei! Jesus é a vida de oração. Eu preciso rezar mais. Senhor, fala comigo, Jesus. Como que eu devo lidar? Porque a minha carne, ela se espreme para agir. Eu não quero mais não. Eu quero que o Senhor venha sobre essa fúria da minha carne. Porque eu nasci de novo. O Senhor me deu o teu espírito novo, o novo Adão. Eu não quero mais viver do meu jeito. Em todos os campos da minha vida. Veja, isso aí é uma grandeza, é um treino. E você já pode começar a dizer não para você. Outro dia eu disse para uma menina assim, ela perguntou, padre, quem é o nosso inimigo? Não é o diabo? Eu falei, não, é você. Claro que depois eu fui fazendo uma catequese com ela. Falei, quem é o meu maior inimigo? Eu vivendo do meu jeito. Significa, eu vivo como ateu. Satanás já me pegou. E quando eu ainda tenho motivos de defender as minhas teses, mais é provado que eu sou ateu. Não gosto daquela pessoa. Aí você vai justificar porque você não gosta dela. Aí eu falo, é carne pura. É pulso da carne pura. Tem nada a ver com o Espírito Santo isso aí. Espírito Santo tudo perdoa. Espírito Santo tudo espera. Olha que coisa linda. Uma pessoa que às vezes você sabe que ela está perdida, ela está fazendo mal. Como eu já fiz o mal e Deus me olhou para mim com amor. Jesus não perguntou para onde eu fui. Veja esse Papa.
Vocês viram o trabalho que ele fez? Vocês viram a quem ele quis primeiro pedir licença para o mundo, para fazer uma referência ao povo peruano. E ele é americano. Ele é americano. O país América. Ele quis fazer assim, a primeira palavra, de todos, eu quero fazer uma referência ao meu povo. Ele começou a falar em espanhol, ao povo do Peru. Por quê? Por quê? Porque ele esteve lá quase a vida dele toda. E ali, ele aprendeu e aprenderam com ele a viver no Espírito. Os peruanos, ainda com a cultura indígena deles, começaram pelo testemunho antes de padre, depois de bispo, ver Cristo naquele homem. Ele falou: Jesus é esse aí? Então eu quero ser batizado nele. Veja, e ele respeitou a cultura deles, mas sabendo separar, isso aqui é de Cristo, isso é nada, isso aqui é de Cristo, isso não significa nada. E eles aceitaram. Olha que coisa linda esse Papa. Um Papa que fala para a gente ir para todo lugar e respeitar o outro. Se aquela pessoa é torta, se aquela pessoa é ruim, se aquela pessoa ela é maldosa. Gente, nós vivemos no meio de... Isso aqui são as tribulações do mundo que o Apocalipse está falando. A gente vive no meio de tudo isso. E o que é alvejar? Olha para o Papa. Ele foi mostrando para a gente, falando assim: aceita quem é difícil na tua vida. Por quê? Até você se esvaziar de você, e você vai ter a capacidade de ver um milagre maior. Qual é o maior milagre, padre? É você capaz de olhar para aquela pessoa agora com o olhar de Cristo. A mesma pessoa, a mesma, com o olhar de ternura, de misericórdia. Lembra que Jesus olhou, para terminar aqui a homilia, Jesus subiu lá em Jerusalém, aquele povo duro, que nem pessoas com quem a gente às vezes convive, duro, que a gente se decepciona. Jesus subiu lá, Jesus chorou pela primeira vez, no Evangelho, né? E Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita agora. Veja, Jesus teve compaixão daquele povo pecador. Aí vem uma colega com quem a gente trabalha só porque ela quer viver sexualmente daquele jeito, porque ela casou com não sei o quê, porque ela, sei lá, se droga, porque ela cuspiu na cruz de Cristo, porque ela é contra o Papa. Eu corto relações com ela. Ao contrário, claro que eu não vou insistir com ela, mas ela é uma filha de Deus, que Deus morreu por ela. Ela vive plenamente na carne. Você não deveria. A gente tem repúdio dessas pessoas porque a gente põe a carne na frente. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que a gente tem repúdio de uma pessoa assim, que ela, você sabe que ela é drogada, ou que ela quis viver daquele jeito, que fala mal do Papa, que fala mal dos padres. Aí você fala assim: eu corto relação. Errado. Você não vai ser amigo, né? Não dá para ser amigo. Mas lembra de Jesus, ó. Eu tenho compaixão. E quero terminar agora fechando com chave de ouro, assim. Jesus lá na cruz, antes de dar a cabecinha dele cair, porque ele morreu aqui, ele ainda disse: Pai, olha o Espírito Santo aí, ó. Coisa que a carne da gente não tem coragem de fazer isso não. Perdoai-lhes, porque pela carne eles não sabem o que fazem. Quantas vezes eu pela carne já destruí o meu irmão, e Jesus olhou para mim e me fez padre dele. Vocês estão entendendo, irmãos, o que o Evangelho está falando hoje?
Kalos Santo. Não se contente com o seu jeito. Tem que ser do jeito de Jesus. É um convite. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Canta, canta. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu, à procura do olhar que se desviou do seu. A letra dessa canção, linda. Lá vai o pastor. Obrigado, Jesus. À procura da ovelha que se perdeu. Obrigado, Jesus, meu Senhor e meu tudo. À procura do olhar que se desviou do seu. Não quero mais viver do meu jeito, Jesus. A encontrou em campos que não são seus, e viu que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão. É isso. E agora só deseja ao redil voltar. Onde estás, Caim? A ovelha sou eu. Obrigado, Jesus. Não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei, me perdi. Olha isso. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Onde estás, Hoje Caim? posso ouvir. Hoje, vá lá. De novo a voz do pastor. Obrigado, a Senhor. Me chamar, e assim compreendi. Se de ti eu fugir, 99 ou mais deixará para trás, irá me buscar. A ovelha sou eu. A ovelha sou eu, Senhor. E não conheço outra voz. Tu és o Kalos. Por isso quando eu fugi, me cansei, me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir. Obrigado por essa homilia para mim, De Jesus. novo a voz do pastor. Dai-me o teu espírito. A me chamar. E assim quando eu compreendi, me fugi de ti. A graça de orar. 99 ou mais deixará para trás, irá me buscar. Obrigado, Senhor. Por isso, irmãos, com essa palavra que o Senhor deu a mim, a vocês, vamos nesse domingo do Bom Pastor professar nossa fé diante dele, rezando assim: creio em